Olá, amigos. Tudo bem? Passando aqui para atender a um pedido aí dos nossos seguidores. Ele está se preparando para o Enem e nos pede aqui que a gente faça um comentário objetivo sobre o mercantilismo. O que foi o mercantilismo? A gente pode conceituar mercantilismo como tendo sido a política econômica adotada pelos estados absolutistas europeus durante a Idade Moderna. Mas antes de mais nada, o que é uma política econômica? Uma política econômica a gente pode definir como o conjunto de medidas adotadas por um governo, por um Estado, para conduzir a sua economia. Todos os países têm a sua política econômica, que prioriza determinados setores de acordo com as necessidades econômicas do país. Todo país também tem sua política de saúde, sua política de segurança. Então a política econômica seria isso. O conjunto de medidas, o conjunto de ações, de investimentos. E o que caracterizou a política econômica conhecida como mercantilismo? Ora, a gente está falando do contexto histórico do capitalismo comercial, que tem início aí, século XV a gente pode colocar. Como o próprio nome diz, mercantilismo, a palavra mercantilismo lembra mercado, essa política econômica tinha como ênfase, como foco, desenvolver os mercados consumidores e também as fontes fornecedoras de matérias-primas dos países europeus. Sendo assim, a ênfase no comércio era o aspecto principal do mercantilismo, a ênfase na atividade comercial, na ampliação cada vez mais constante dos mercados e das fontes de matérias-primas para serem manufaturadas. Muitos países utilizaram inclusive o Pacto Colonial, que era um acordo econômico entre essas metrópoles europeias e suas respectivas colônias. Quais seriam os pilares do mercantilismo, os princípios, os fundamentos, enfim? Em primeiro lugar, o metalismo, ou seja, havia uma série de medidas que eles tomavam no sentido de aumentar cada vez mais o acúmulo de metais nobres, destacadamente ouro e prata, dentro do seu território. Ou seja, a riqueza de um país estava em razão direta da quantidade de ouro que ele acumulasse, principalmente ouro que ele acumulasse dentro do seu território. Era o metalismo, que os espanhóis chamavam de bulionismo. Um outro aspecto era a balança comercial favorável. Ora, o que é uma balança comercial? Uma balança comercial a gente pode colocar como uma espécie de gráfico, que coloca de um lado as importações e as exportações de um país. Para a balança comercial estar saudável, é necessário que ele exporte mais do que importe. Naquela época, quanto mais o país exportasse, mais metal precioso entraria para pagar aquilo que ele vendia. Se ele importasse, aconteceria o contrário. Haveria uma evasão de metal precioso para poder pagar aquilo que ele comprasse. Então a ideia era manter a balança comercial sempre em superávit, ou seja, o valor das exportações teria que superar sempre o das importações, e isso levaria naturalmente a um acúmulo do metal precioso dentro do país. Uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Um outro aspecto importante também do mercantilismo era o protecionismo. A palavra protecionismo vem de proteção. O que significava o protecionismo? Ora, significava que o Estado deveria adotar medidas para proteger a balança comercial do país. Que medidas protecionistas seriam essas? Principalmente sobretaxando os produtos que eram importados. Sobretaxando para que eles ficassem mais caros, evidentemente, aqui no mercado interno do país, e as pessoas, evidentemente, dessem preferência aos similares nacionais. Isso era é a forma mais básica de protecionismo que era adotada pelos países mercantilistas, estimulando a saída das suas manufaturas. A entrada de matérias-primas até que não seria ruim, porque isso poderia ser manufaturado e depois, naturalmente,
exportado. Um outro aspecto importante também, né, que a gente colocaria aí para finalizar esses pilares do mercantilismo, seria o colonialismo. Tá? Ou seja, esses países europeus, através da chamada Revolução Comercial e das grandes navegações que ocorreram entre os séculos XV e XVI, conquistaram colônias principalmente aqui no continente americano. Ora, e qual era o papel dessas colônias em relação às metrópoles europeias? Elas eram uma espécie de apêndice econômico dessas metrópoles. Elas funcionavam exatamente como consumidoras dos manufaturados europeus das metrópoles e fornecedoras de matérias-primas e de produtos tropicais aqui também, né, para a Europa. Então, quanto mais colônias, mais mercados, mais fontes fornecedoras de matérias-primas. E isso era essencial para a dinâmica dessa política econômica conhecida como mercantilismo, que marcou aí, né, todo o período da Idade Moderna. Né? É isso aí, gente. Curtiram o vídeo? Se você curtiu, comentário aí seu é muito importante para a gente. Sugestões e críticas são muito bem-vindas e eu sempre gosto de lembrar, dê um pulinho lá no nosso Instagram, né, para conferir as novidades, porque tem muita coisa legal por lá. E já se inscreveu? Se não se inscreveu, aproveita para fazer isso aí agora. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e um abraço, Polis.